Irmãos, então, último capítulo de Juízes, chegamos ao último capítulo do livro de Juízes, capítulo 21. E antes de começar o nosso texto, deixa eu só relembrá-los do contexto, porque nós ficamos aí uma semana sem olhar para Juízes, então quero lembrá-los do contexto do livro. Então, nós estamos aqui na parte final de Juízes, e Samuel, sendo o autor, assim nós acreditamos, divide o livro em 3 partes. Assim os estudiosos olham para Juízes. Uma introdução, Juízes 1 a 3, de 1 a 3, 6, aquela parte onde Israel não consegue conquistar, ou não quer conquistar a terra que lhe foi dada. Então, o Senhor disciplina o seu povo, e ali em Juízes 2 há um resumo de todo o livro, que é Deus falando ao seu povo, lá em Gilgal, lá em Boquim, na verdade, o que o povo fez de errado, o que está acontecendo, vocês estão se enamorando com deuses de Canaã, vocês estão se casando suas filhas com o pessoal de Canaã, vocês não expulsaram, não destruíram os cananeus. E aí vem de 3:6 até o capítulo 16, versículo 31, os ciclos dos juízes. Nós vimos os juízes maiores e menores, e agora estamos no final do livro, dos capítulos 17 a 21. Capítulo 17 e 18 trata da decadência religiosa de Israel. Lembra que Mica faz um ídolo, ele rouba o dinheiro da mãe, depois devolve, a mãe fala, que bom, meu filho devolveu, vou fazer um ídolo aqui, uma imagem, e Mica tem uma casa de deuses. A casa dele tem até uma estola sacerdotal. E aí vem um sacerdote, um levita, né? Um levita para mim, olha só, Deus é muito bom comigo, tem até um profissional da área aqui. E assim é Mica, demonstrando como Israel estava religiosamente degradado. E aí vem a tribo de Dan, capítulo 18, e migra para o norte, lembra disso? E leva os ídolos da casa de Mica e o sacerdote para eles, e formam lá em Dan, no norte, um santuário. Tem um santuário, enquanto tinha tabernáculo, Israel tinha um santuário em Dan, lá em cima. E então capítulo 18, 19 e 20, temos 19, 20 e 21, a degradação moral de Israel. É o conhecido episódio do levita e sua concubina, não é? Ele vai para uma cidade, o levita, e lá meio estranho, Gibeá dos benjamitas, e querem abusar dele. Ele está na casa de um velho que entrega a concubina, e eles deixam ela ser entregue, ela é violentada, abusada sexualmente, morta. O levita pega essa mulher, põe no seu jumento, vai até a casa dele e a esquarteja, e manda cada pedaço dela para as tribos de Israel. Qual a resposta de Israel para isso? Vão acabar com Benjamim. Eles vão até Benjamim, capítulo 20, né, que foi o último capítulo. Como é que aconteceu isso? Os benjamitas falam, nós não vamos entregar ninguém. E aí, Israel contra Benjamim, guerra interna. E vemos que Israel perde 2 batalhas, né? A terceira que eles bolam uma estratégia e ganham de Benjamim. Então, há um paralelo aqui da introdução com o final, em alguns aspectos, que são assim, é uma antítese, é o contrário. No começo nós temos Israel em guerra contra os cananeus, no final nós temos Israel em guerra contra Israel, o próprio povo. O que mais? Nós temos a aplicação de Israel da lei de Deuteronômio de chegar e destruir tudo. O chamado, um termo herem para isso é aniquile tudo, foi o que Deus mandou, entra e destrói. Nós temos isso, não temos isso de forma completa no começo, mas temos isso no final. A gente vai ver hoje que quase dizimou uma tribo, só sobraram 600. E nós temos esposas e casamento no começo. Nós temos um ideal de esposa e casamento lá com Otiniel, o primeiro juiz, né? Ele é de Judá, ele se casa com Aquisa, né? Eles são da mesma tribo, e no final nós temos uma confusão de casamento e mulher. Hoje a gente vai ver como é que chegou a esse ponto. A gente tem sequestro de mulheres hoje, nós vamos ver sequestro de 600 mulheres.
Bom, e a passagem de hoje está cheia aqui de ironias muito trágicas, nós vamos ver isso, né? Apesar de terem sido aí incapazes de se unir em seu esforço para conquistar a terra dos cananeus, Israel se une para quê? Para destruir uma tribo. Nós vimos na última aula que Israel todo se reuniu contra os benjamitas. Isso eles nunca fizeram contra os cananeus. São ironias tristes, né? Vamos lá para o nosso texto. Então, onde nós terminamos? Na reação de Israel contra os benjamitas. Foi que nós terminamos. Aconteceu o episódio da concubina, que foi esquartejada. Israel então reagiu dizendo, vamos exterminar os benjamitas. Só que Israel comete um excesso, não é? Eles não só matam os homens benjamitas, claro, Benjamim não quis entregar, nós vimos isso, mas eles acabam com as cidades benjamitas, destroem tudo, inclusive animais. É isso que o texto do capítulo 20, 48, o último versículo do capítulo 20 diz: os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, em suma, tudo o que encontraram, e também a todas as cidades que acharam puseram fogo. A pergunta é se Deus mandou isso. Nós vimos que houve um excesso aqui de Israel. E agora vem a reação da reação. Vamos lá. Ora, haviam jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Então nós temos aqui uma informação que nós não tínhamos antes, não é? Quando Israel se reúne lá em Mispa, que é um lugar muito especial, importante para Israel, onde alianças foram firmadas, Israel todo se reúne em Mispa para lutar contra Benjamim. Nós sabemos agora que eles fizeram um juramento, né? Nenhuma das filhas dos que estavam ali iria se casar com os benjamitas, porque eles fizeram algo aterrorizante, não é? Só que quando a batalha acabou, eles perceberam que foi um juramento um tanto impensado. Quantos homens de Benjamim sobraram? Que foram se esconder numa rocha? Lembra disso? Que número é esse? 600. Imagina assim, vamos supor que Benjamim fosse São Bernardo do Campo. Israel se reúne, São Paulo se reúne todo com São Bernardo e mata todo mundo, só sobram 600 homens. É muito pouco, só sobram 600 homens. E agora, eles haviam jurado lá antes da batalha, ó, ninguém vai dar filha para se casar com Benjamita. Então, a convocação teve esse juramento aí. E curioso que, de modo irônico aqui, os israelitas tinham demonstrado poucos escrúpulos para darem suas filhas em casamento para quem? Para os cananeus. E agora? Para Benjamita ninguém dá filha. Curioso, né? Veja como tem muita ironia triste aqui. Com os cananeus parece que há muita... pode, ok, tudo bem. Agora, benjamita, que é do povo, há um juramento diante de Deus: não vamos dar filhas para benjamita. Então aqui é uma canalização de Israel, tá? Os israelitas então agora refletem sobre isso. A guerra foi uma guerra que Deus estava com Israel, porque precisava punir os benjamitas, só que eles se excederam e mataram todo mundo, inclusive mulheres, a ponto de não ter mais mulheres na cidade para se casarem com benjamitas. Para dar continuidade, porque agora é esse o temor. A gente vai ver já. Uma tribo vai acabar. E agora eles lamentam, eles dão um passo atrás e choram por isso. Veja o versículo 2. Veio o povo a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus. E levantaram a voz e prantearam com grande pranto. Veja, prantearam com grande pranto. Aqui em hebraico isso assim é muito. É como se fosse um muito. Prantearam com pranto. O povo se entristeceu. Por quê? Disseram, olha aqui o motivo, versículo 3. Ah, Senhor, Yahvé, olha só Yahvé sendo falado por Israel. Deus de Israel, por que sucedeu isso em Israel? Que hoje lhe falte uma tribo? Então vontade de falar, vocês sabem por quê? Vocês se excederam, não mandei fazer isso. Mas vejam, Senhor, por que isso aconteceu com Israel? Eles sabiam. É um povo dissimulado.
Eles fizeram mais do que deviam. Quem mandou voltar para as cidades e matar todo mundo? Mulher, criança, animais. Vocês cederam e muito, e agora tem um dano já feito. As mulheres foram mortas. 600 homens estão escondidos em uma rocha. E agora o povo fala, acabou uma tribo. Só tem 600 homens que não tem mulher. Quando eles morrerem, acabou Benjamim. É nesse nível, não é uma linguagem assim para só 600 e não tem mulher. É esse o povo aqui. Então, o povo, e vira aqui, chorar diante do Senhor, nos remete ao capítulo 2. Esse capítulo, pessoal, é muito similar ao começo, mas em antítese. Lá o povo chora, aqui o povo também chora, mas quem acabou aqui com o povo foram eles. Lá o povo chora porque Deus repreende. Vocês não expulsaram os cananeus, vocês deram suas filhas para se casar com eles, vocês se enamoraram de Baal, de Astarote. Aqui o povo chora porque eles mesmos acabaram com eles mesmos. Então volta o choro do povo, tem uma dor de perda aqui. E parece que a culpa é de Deus. Senhor, por que isso aconteceu? Versículo 4. Ao dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. Veja, é quem está com culpa no cartório aqui. O povo está oferecendo sacrifícios a Deus para tentar conseguir de Deus algum benefício, porque eles estão em uma situação ruim. Eles se arrependeram do que fizeram e estão chorando amargamente diante de Deus. O desespero aqui, Deus não fala, tem o silêncio de Deus. Eles levantam cedo e constroem um altar, fazem uma religião, fazem os seus atos religiosos para Deus, mas veja, não houve nenhuma consulta a Deus para exterminar, aplicar o herem, a aniquilação contra Benjamim. Não houve consulta a Deus. Agora uma ida a Deus em lamento, com sacrifícios, fazendo altar. Mas eles consultaram só na hora da guerra, né? Só na hora da guerra. Devemos lutar contra isso. os irmãos. E Deus falou, sim, eu vou lhes dar nas mãos. Só que o problema é que eles devastaram a tribo, mulheres e crianças e animais. Deus não mandou isso. Deus deu a vitória a eles de fato, para punir, para disciplinar Benjamim pelo que Benjamim fez. Mas eles fizeram mais do que eles deveriam. 5. Então veja, qual é o problema aqui posto? Uma tribo vai sumir. E aí, vamos à solução. Disseram os filhos de Israel, quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca do que não viesse ao Senhor a Mispa, que dizia, será morto. Qual que foi? Está sabendo de mais coisas sobre o capítulo anterior agora. Então a gente sabe que no capítulo anterior Israel se junta para atacar Benjamim, certo? Nós sabemos agora que eles fizeram um juramento para ninguém daqui vai dar suas filhas aos benjamitas. E mais aqueles que não vierem, a tribo que não vier, quem não vier será morto. Quem não acatar essa convocação, porque todo Israel foi convocado a pelejar contra os benjamitas. Agora ele está sabendo mais uma informação: aquela tribo que não vier será morta, ou quem não vier será morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seu irmão Benjamim e disseram, foi hoje eliminado uma tribo de Israel. Então veja, Israel se lamenta porque há uma tribo que está prestes a se extinguir, e agora a contenda parece que se acalmou pelo fato absurdo que aconteceu com a concubina, e agora eles têm compaixão do irmão Benjamim, porque a tribo está sumindo. Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que das nossas filhas não lhes daríamos por mulheres. Então agora, de novo, uma reunião dizendo, temos que ter uma solução. Nós fizemos 2 juramentos, que não daríamos mulheres e que quem não viesse a essa convocação seria morto. E disseram, veja, não há consulta ao Senhor, certo? Ninguém consulta a Yahvé. Chama o sacerdote para consultar o que o Senhor quer que façamos. Porque não temos mulheres e uma tribo do povo de Deus não há. Há no mínimo, uma ponderação meramente humana aqui, sem consultar ao Senhor. E disseram,
há alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor a Mispa? E aí alguém falou, olha, vamos pensar o seguinte, o juramento não era, os que não vierem serão mortos, a tribo que não vier será morta. Ok, teve alguma tribo que não veio? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao acampamento, à assembleia. Jabes de Gileade, quem lembra onde fica? Vamos lá, mapa de Israel. Já não é uma tribo. Não é uma tribo, começa aí, não é? É uma cidade. É uma cidade que fica em que tribo? Vamos lá, vamos tentar. Para lá do Jordão ou para cá do Jordão? É para lá. Para lá do Jordão. Quem era o Gileadita? Um juiz que era Gileadita. Alguém lembra? Filho de uma prostituta. A mãe era prostituta, não? Isso, Jefté era Gileadita. O meu laser acabou a bateria, então vai com o raiz. Ramote Gileade, Jabes Gileade, olha aqui, ó. É uma cidade da tribo de Manassés oriental, lá do Jordão, tá? Então veja, eles estão aqui em Mispa, reunidos. A tribo de Benjamim só tem 600 homens escondidos em uma caverna, em uma rocha. Eles estão tentando solução para a tribo não sumir. Quem na convocação para pelejar contra Benjamim não veio? Que tribo? Olha, nós não vimos a tribo de Manassés oriental. Certamente Jabes de Gileade era uma cidade importantíssima que representaria a tribo de Manassés oriental. É claro que não viria pessoa de cada cidade. As tribos são representadas por cidades. Então ninguém da tribo de Manassés oriental foi, e a cidade importante aqui é Jabes de Gileade. Bom, vamos lá. Ninguém dessa tribo foi. Vou voltar para o nosso texto. Não é aqui. É aqui. 8. Quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então é isso mesmo. Ninguém de Jabes de Gileade foi lutar contra os benjamitas, reagindo à terrível ocorrência lá do abuso, da morte da concubina. 10. Por isso a congregação enviou lá onde? Para Jabes de Gileade, 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou dizendo, ide a fio de espada, feri os moradores de Jabes de Gileade, as mulheres e as crianças. Isso te lembra alguma coisa? O Herem. Isso era para fazer com quem? Com Cananeu. Jebuseus, amorreus, ferezeus, aniquilem tudo. Eles fazem de novo contra o seu próprio povo. Jabes de Gileade é uma cidade de Manassés oriental, do povo de Deus. E agora a ordem é, acabem com aquela cidade. Porque no nosso juramento foi, tem que morrer. Isto é o que haveis de fazer. Mais uma ordem, não só matem todo mundo, criança, mulheres e tudo, e os homens. A todo homem, a toda mulher que se houver deitado com homem, destruireis. Se tiver mulher casada lá, ou que já tiver deitado, mata. Acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não se deitaram com homem, e as trouxeram ao acampamento, a Siló, que está na terra de Canaã. Bom, arrumamos uma solução para pelo menos 400 homens de Benjamim. Olha a maquinação de Israel. Vamos lá, a gente mata aquela cidade toda, destrói, porque nós fizemos um juramento de matar os que não comparecerem. Só que as virgens não, porque a gente tem agora uma solução para não acabar com a tribo de Benjamim. É muito interesse pessoal, não é? Sem consultar ao Senhor, eles matam o que é interessante, o que não é, a gente pega, para não falar sequestra, não é? Imagina essa cena, pessoal. 12.000 homens entrando numa cidade, matando criança, mulher e pegando, sequestrando mulheres virgens. Possivelmente muito novas, adolescentes. Vocês vêm com a gente. Vocês vão se casar porque a gente vai mandar vocês casar. Toda a congregação, pois, enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimão, e lhes proclamaram a paz. Então agora eles têm 400 mulheres lá em Siló, eles voltaram ao acampamento. Agora vocês vão avisar aos 600 homens benjamitas que estão lá escondidos
Porque a vontade era matá-los, certo? Era essa a intenção inicial. Eles fugiram. Agora vamos lá proclamar paz a eles. Por quê? Porque senão uma tribo vai acabar. Então Israel vai lá com seus representantes. Imagina a cena, ó. Paz, estamos em paz aqui. Não queremos mais matar vocês, 600 homens. Benjamitas que fizeram atrocidade lá. Nós estamos em paz agora. Certo? Nesse mesmo tempo, voltaram os benjamitas. Então, eles saíram do esconderijo, da rocha de Rimon, da penha, e se lhes deram por mulheres as que foram conservadas com vida, das de Jabes de Gileade. Porém, essas ainda não lhes bastaram. Faltavam quantas? 200. Então, há uma paz agora entre Israel e os benjamitas que sobraram. Por compaixão de Israel, podem sair daí, nós não vamos matá-los. Nós queremos que Benjamim não acabe. Toma aqui 400 virgens de Jabes de Gileade que destruímos. A reação, meu Deus do céu, é só confusão. Toma aqui para vocês. Só que ficaram 200, ó, e nós aqui, 200? Nós estamos sem mulher. Aí o povo foi ao tabernáculo, ofereceu o sacrifício, falou: Senhor, como faremos? Nos arrependemos. Você acha que é isso que vem? O que será que vem? Consulta ao Senhor, arrependimento, mudança de vida, né? Conversão, assim, Senhor, nós nos excedemos. Vamos lá, vamos ver. Próximo passo das 200. 15. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brechas nas tribos de Israel. O ponto aqui é, o Senhor, de fato, ordenou que disciplinasse os benjamitas, mas o povo excedeu e abriu a brecha, que é uma falha, um vácuo numa tribo de Israel. Então ainda há uma questão aqui. O Senhor, parece que o povo está dizendo: Senhor, lembra lá aquela pergunta? Por que isso aconteceu? Ele está dizendo aí então que é para não ficar só 11 tribos, né? Ficaríamos só com 11. Isso, eles não querem. Essa é a falha, né? Eles não querem que fiquem só 11, mas de fato Deus ordenou que se disciplinasse Benjamim, mas não com o excesso. Não com que destruísse. Tá? Não que destruísse. 16. Aí vem a ideia de quem? Assim, dos mais jovens de Israel, os menos assim, vividos. Não, vem de quem a próxima ideia? Dos presbíteros. Olha aí os presbíteros. Docentes também. Os anciãos de Israel, que eram líderes, daí que vem os presbíteros do Novo Testamento, vem dessa ideia de anciãos tomarem conta do povo, tá? Os mais experientes. Disseram os anciãos da congregação: como obteremos mulheres para os restantes ainda? Pois foram exterminadas as mulheres dos benjamitas. Ainda faltam 200. Disseram mais: a herança dos que ficaram de resto não deve perder Benjamim, visto que nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Eles estão afirmando: não podemos ter uma tribo sem herança, não podemos deixar de ter uma tribo. Precisamos pensar numa solução ainda para Benjamim. Porém, nós não lhe poderemos dar mulheres de nossas filhas. Por quê? Porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito que der mulher a Benjamim. Então eles têm um problema. Tem um juramento que foi feito e ainda tem homem sem mulher. Precisamos preencher essa lacuna de 200 homens sem mulher. Por isso ele falou: seja teu sim, teu não, para saber se procede ou não. Mas veja, ainda na lei mosaica de Levítico, tinha brechas para juramentos impensáveis. Poderia se voltar atrás oferecendo ou dinheiro ou sacrifício no tabernáculo. Lembra que Jefté fez um voto assim e tinha na lei alguma saída para um voto impensado? Alguém que desistiu do voto, ele poderia sacrificar e poderia inclusive dar algum recurso financeiro para dizer: olha, eu quero estar isento desse voto. Os anciãos poderiam dizer: pessoal, vamos recorrer a Levítico. Eu sei de Levítico que a gente pode não cumprir esse juramento. Vamos dar nossas filhas a eles, para que Benjamim não só. Poderiam ter feito só ir até antes, para não ter que matar uma cidade inteira, Jabes de Gileade, mas ninguém recorreu à lei. Olha isso, o estado de Israel como estava. Ninguém recorreu à lei.
vamos cumprir o nosso voto, então não vamos dar as nossas filhas. Então disseram, olha a solução dos anciãos. Eis que de ano em ano, a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém e para o sul de Lebona. Sabiam exatamente onde era essa solenidade. Sabiam que ali se realizava anualmente uma solenidade ao Senhor, algo religioso. Os anciãos sabiam disso, até como chegar lá. Olha como ele dá detalhamento da geografia. O que a gente vai fazer então? Ordenaram aos filhos de Benjamim. Agora não é mais os filhos de Israel. Agora, ó, benjamitas, 200 que sobraram sem mulher. Vocês estão aí querendo mulher, né? Então, ó, vem cá, tem um servicinho para vocês. Tem uma solenidade de ano em ano lá em Siló ao Senhor. Uma solenidade religiosa ao nosso Deus, a Yahvé. Vão, emboscai-vos nas vinhas e olhai. E eis aí, saindo as filhas de Siló a dançar em rodas, saí vós das vinhas e arrebatai dentre elas, cada uma a sua mulher, e ide-vos à terra de Benjamim. Olha a ideia dos anciãos, ó, já sei, tem uma solenidade religiosa, a Yahvé, lá em Siló, onde tem o tabernáculo, e tem mulheres que dançam nessa solenidade. Vocês vão lá de emboscar, de tocaia, nas vinhas, eles conhecem o local. Não só a geografia por onde chega, eles falaram, mas sabe que lá perto tem vinha. Vocês ficam escondidos lá, quando elas saírem para dançar, vocês capturam, arrebatam, é assim, sequestram. E você veio de ancião, gente. É um absurdo. Então, elas estão em Siló. Siló fica ali na tribo de Efraim. Aqui um mapa. Aqui, ó. Siló. É aqui que estava o tabernáculo na época do juízo, Siló. Tem cursores. Então, saiam, eles estavam em Mispa. Benjamitas, estamos em paz com vocês, sobraram 200, subam lá até Siló. Agora, por esses dias, tem uma festa a Yahvé. E mulheres vão dançar lá. Capturem para vocês. Mas aí vem, né? Ué, peraí. Será que os efraimitas não estavam representados naquela reunião? Então, minhas filhas ali, não pode, nós juramos. Tem solução. Tem solução para isso também. Vamos ver. Quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se a nós, olha só, Benjamim, vão lá, peguem 200 mulheres. O pai e o irmão, opa, minha filha, minha irmã, o que é isso? Vocês fizeram captura, sequestraram as nossas mulheres? Nós lhes diremos, por amor de nós, tenham compaixão deles. Por amor de nós, Israel, tenham compaixão dos benjamitas, pois na guerra contra Jabes e Gileades, não obtivemos mulheres para cada um deles. E também, vocês não lhe deram, pois nesse caso vocês ficariam culpados. Vocês não deram suas filhas, elas foram capturadas. Vocês entenderam o argumento? É assim, vocês não deram suas filhas. Elas foram sequestradas. Não veio da vontade. Ninguém rompeu o juramento. A gente combina de dar para a gente não ser culpado do juramento. Vocês pegam a força. Mesmo a gente tendo combinado, vocês estão pegando a força. Vocês estão pegando a força e eles não estão dando. Ninguém desfez o juramento e as mulheres estão lá. As brechas da lei. Olha só dos anciãos que veio isso. Estão entendendo o nível? Os representantes de Efraim estavam lá, porque a única tribo que não foi para lutar contra os benjamitas foi Manassés Oriental. Não. Por isso então, que eles estão dizendo. Os representantes de Efraim estavam nessa Estavam aí. Porque lembra lá, dos que nós contamos, não tinha ninguém de Jabes e Gileade, que era representante de Manassés Oriental. Então, o resto de Efraim certamente Judá tinha. tava. Até porque Efraim, lembra, era uma tribo que queria sempre brigar. Lembra? Por que vocês não chamaram a gente? Agora eles têm aqui um salvo-conduto. Vocês não deram suas filhas, elas foram pegas. Tá tudo certo. Assim fizeram, então os filhos de Benjamim levaram as mulheres conforme o número deles, 200,
das que arrebataram das rodas que dançavam. Veja, assim, Que ideia de você imagina o desespero dessas mulheres, a cena, sim, a cena captura e sai, vai embora, e é povo de Deus, sabe? Não é contra cananeu, não é contra filisteu, estava dançando em Siló, festa ao Senhor, não tem maior nenhuma reverência, não tem lei, não tem nada, pega lá. E se vier reclamar, fala, elas não foram dadas, elas foram pegas. Então pode. Então se voltaram à sua herança, reedificaram as cidades. E aí pronto, uma tribo não sumiu. Os 600 voltaram, com 400 de Jabes de Gileade e 200 de Siló. Voltaram a Benjamim, edifiquem sua cidade, tenham filhos, volte Benjamim para não ser extinta. Olha só, o autor está dizendo de onde vem Saul. E Paulo também, não é? E Paulo. Olha a graça de Deus aí. Tudo que é benjamita daí para frente veio daí. De 600 benjamitas com 400 jabigileaditas e 200 siloítas. Daí que veio, que continuou Benjamim. A descendência toda veio daí. Daí que veio Saul, o gibeonita da cidade lá de Gibeá, a cidade onde abusaram da moça. E o próximo livro é 1 Samuel, o autor novamente quer mostrar um contraste de Saul e Davi. O autor já quer mostrar aqui. É daí que vem Saul. E daí que vem Paulo também, né? Até porque isso não significa maldição para sempre. De onde veio Ruth? De Moabe. Ruth era o que de Davi? Bisavó, não é? Ou tataravó. Que é da descendência de quem? Do nosso Senhor Jesus. Então a origem não significa maldição hereditária para sempre, né? O pai de Paulo foi essa tribo aqui, misturada com um sequestro de mulheres, mas a graça de Deus prevalece nisso, né? Assim como prevalece em Moabe, que é uma terra fora de Israel, mas que veio de onde veio Ruth, da família de Davi, a família do Senhor Jesus. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família, para a sua... Está tudo bem, percebeu? Pessoal, acabou a guerra, está tudo bem, cada um volta para a sua casa, para a sua tribo, para a sua herança, resolvemos o problema. Assim, tudo isso começou por quê? Porque uma mulher foi violentada. E aqui? 600. E está tudo bem, cada um pode voltar para casa. Perceberam as ironias trágicas? Uma mulher causou tudo isso. E agora 600 são sequestradas, raptadas. Imagina. A cabeça dessa mulher estava no culto ao Senhor e lá foi raptada e obrigada a passar o resto da vida. Não interessa então. Não interessa. Os anciãos, né, mandaram e... Não interessa. A mulher, assim, são os mais frágeis. As mais frágeis sofreram. Nós sabemos que as mulheres não eram contadas. Nós sabemos disso. Então... a corda estourou pro lado delas e não quero, não interessa, você vai com a gente sim. Osmar. Então, vamos supor, desde o começo de Juízes até aqui, é difícil você concentrar-se na leitura sem observar essa questão da mulher ser objeto, a mulher ser objeto. Isso. Né? Essa cultura, ela termina com a vida de Cristo, de Jesus? Olha, nunca foi ideia de Deus mulher ser objeto. Gênesis 2 nos mostra isso. A maldição para a mulher, o teu desejo será para o teu marido. Isso é fruto do pecado. Mas isso nunca foi ideia de Deus, no sentido de, a mulher tem que ser para baixo mesmo. Há uma consequência do pecado, do desejo da mulher ser para o seu marido, que ela vai querer dominá-lo, mas não vai ser assim. Isso vai trazer conflito. Mas Gênesis 1 e 2, que é a criação do homem e da mulher, ambos são imagem e semelhança de Deus, têm o mesmo valor, funções diferentes. O homem é o cabeça, a mulher é auxiliadora, isso não faz dela inferior. O pecado trouxe consequências e trouxe malefícios à mulher como uma parte mais frágil.
Mas isso não significa que Deus está aprovando. É apenas, entre aspas, um relato do que se fazia, o que é muito triste. Deus nunca foi conivente com isso. Está relatando como a mulher era tratada e como uma falta de homens de liderança masculina pia e não ímpia, devotos a Deus, como uma falta de homens assim faz com que mulheres sejam objeto. Isso é triste, pastor. Eu acho que também a interpretação que eles fazem da maldição, ela não é coerente. A terra também foi Prejudicada. tornou-se maldita por causa do pecado. Isso. Porém, ela continua dela, Dando fruto. sustento. Isso. Então, assim, eu acho que a interpretação do hebreu e das gerações, né, que vem, também é pesada. Não é uma coerente. Ela torna-se inferior ao homem. Tanto é que quando a gente chegar no tempo de Jesus, alguns dos fariseus tinham uma escola, né, Isso. que podia repudiar a mulher Por qualquer motivo. Queimasse o arroz. Repudia. E Moisés deu carta de divórcio, a natureza do coração, enfim. Mas o ponto, Senhor Osmar, é que a tua palavra é boa porque em Juízes nós vemos uma fragilidade e uma decadência na liderança masculina. No livro todo tem isso, de fato. Vemos lá Débora mandando Baraque fazer o que ele tem que fazer, o que Deus já tinha falado com ele. Nós vemos Jael matando Sísera. Baraque chega depois, tá morto já, eu que matei. Nós vemos uma fragilidade de homens tementes a Deus, cumprindo o seu papel de homem e, contrariamente, abusando de mulheres, tornando mulheres inferiores. Isso não é correto, ainda que esteja relatado. Então, mas a intenção do autor aí, no caso assim, eu sei que o autor fala assim, não é esse o foco do assunto. Ok. Da questão da mulher. Mas assim, é muito difícil, por exemplo, porque para quem tem filho e começa a ler isso aqui, é absurdo isso, né? Absurdo. Porque eu acho, sei lá, as mulheres têm que se manifestar para ver como pode isso, né? Porque até hoje essa cultura de machismo, eu não sei se foi daí, não sei para onde surgiu, que a mulher tem que ficar, sabe, escrava do marido, sei lá. Eu acho isso um absurdo, né? Sim, Mas no caso assim, não sei se o Josué, não sei por que ele repete sempre a mesma coisa aí, questão da mulher. Olha, eu penso que nesse texto especificamente, o autor está nos mostrando a maldade humana, especialmente focada nos homens, em usar do seu poder, ou da sua força, ou do que quer que seja que eles tenham diferente das mulheres, para torná-las um objeto, para abusar delas. O autor está querendo mostrar isso. Neste texto, eu entendo, a parte mais frágil foi danificada de novo. Nós temos de novo homens não fazendo o papel de homem. Ninguém foi consultar a Deus aqui. Ninguém consultou, Senhor, o que faremos? Uma tribo está sendo dizimada. Dá-nos, Senhor, uma orientação. Manda-nos alguém para nos orientar o que faremos. Ninguém faz isso. Eles tomam a decisão pela cabeça deles. Vão raptar as mulheres. Ele aqui no 2, onde ele fala aqui no 3, né? Senhor, por que aconteceu isso? Eu entendo que isso seja uma pergunta irônica, que o autor está mostrando que o povo vocês sabem por quê? Mataram mulheres em Benjamim sem necessidade. Era sério essa oração aqui, você acha? Eu entendo que não, eu entendo que é uma religiosidade, um remorso, e não um arrependimento. O remorso é quando você sente pela consequência do seu erro. O arrependimento é uma mudança de fato, é uma vontade de fato de mudar, de você fez mal a Deus. E não você está sofrendo porque você errou e aí você está sofrendo a consequência ali. Isso é um remorso. Me parece um remorso bem cínico aqui. Bem história Uma tristeza, né? E então, fecha o livro, acabou Juízes. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava prazer. Isso não está aí à toa. O autor conta a história e fala, deixa eu explicar por que eles fizeram isso. Porque não tinha líder e cada um fazia o que achava melhor. Vamos sequestrar a mulher para dar. Vamos destruir Jabe e Gileade, mulher, criança, animais.
uma cidade do nosso povo. Destrói, herem para ela. Vamos fazer só a vista jurídica da questão, porque nós temos assassinato, Da temos conclusão. roubo, nós temos saque, nós temos tráfico de mulher, e isso vem acontecendo, nós temos a violência Uhum. sexual, a gente tem essa sequência, desde que ele começa a falar de falta do rei, Que é o capítulo 17 lá, isso. falta poderio militar para controlar a crueldade deste povo, porque eles estão fora de Completamente. Olha a quantidade de... É isso que o autor está nos mostrando, a decadência de Israel. Quantidade de mandamentos que são quebrados aqui. dos 10. Não dá para cobiça, né? Vamos começar com o interno, que ninguém vê. Cobiça. E aí todo o resto, Deus, não ter outros deuses, fizeram imagens, Mica. Os 10 mandamentos são quebrados nesses últimos 4 capítulos de Juízes. O autor quer mostrar isso, ele termina o livro assim: olha Israel como está sem um rei. É por isso que depois vem 1 Samuel. Claro, Ruth está no meio ali, mas se você... Olha o capítulo 1, versículo 1 de Ruth aí. Nos dias em que julgavam os juízes, isso é Ruth 1. Houve fome na terra, um homem de Belém de Judá, enfim. Isso é Ruth. Então Ruth está nesse contexto. Que livro que vem depois? 1 Samuel. Precisa de um rei. E aí começa a história de Samuel, aí vem Eli, não é? Saul, Davi e Salomão. A história de Ruth se passa... Em algum momento aqui, não sabemos cronologicamente onde Ruth está, mas ela está no período dos juízes. Ela está. E é interessante que assim, é como você falou, na Bíblia tem o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Né? Esse aí está contando o que você não deve fazer. É muito triste esse episódio. É que assim, para algumas coisas não precisava nem ler a Bíblia, né? Eu acho que assim, é o que eu falo às vezes do uso da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ok. Quando a gente tem bom senso nas decisões, não precisa de um recurso constitucional. Isso seria na nossa nação também, seria na nação deles. Não precisa nem pensar na lei. Entendi. Um bom senso. Veja, ninguém veio dos anciãos a ideia de sequestrar. Isso é triste demais. Vamos lá. Estrutura do texto. Nós temos aí, eu tenho 4 grandes blocos aqui. Primeiro, o lamento pelas consequências de um voto. Lembra lá, versículos 1 a 4. Ó Senhor, por que isso aconteceu? Fizemos um voto em Mispa e ninguém vai se casar ninguém vai dar das suas filhas para os benjamitas. E agora eles lamentam do 1 ao 4 esse voto, porque há uma tribo que vai sumir. Do 5 ao 14, a primeira solução para reparar as consequências. Qual é a primeira solução? Qual foi a tribo que não mandou representante? Qual foi a cidade? Não tinha ninguém de Jabes de Gileade. Vamos lá, herem nelas. Mulher, criança, animal, tudo. Só o que é de nosso interesse que você não mata. Virgens. Pegam 400 e trazem. Primeira solução. Mas faltam 200. São 600 homens lá, escondidos na penha de Rimon. Depois disso eles vão lá e fazem paz com os homens. Podem sair daí, ok? Podem vir para cá, estamos em paz com vocês. Estamos aqui com as 400 mulheres. Faltam 200. Qual foi a segunda solução? Tem uma solenidade em Siló. Mulheres vão dançar. Benjamitas, vocês que estão agora em paz com a gente, vocês vão lá e cada uma pega a sua. E vão para suas cidades. Comentário autoral conclusivo, o último versículo. Qual é o comentário? Qual é o refrão? Naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Esse é o nosso texto. Então veja lá. Samuel, está acabando o livro aí, né? Sobre o que você está falando agora neste último relato? Olhando para essa estrutura, o que você responderia? Sobre o que o texto está falando? Samuel está falando aqui sobre... Acho que a segunda coisa, não desenvolveu, Isso aí já está no ensino, já está indo para o ensino. Mas se eu perguntasse para Samuel, ele está escrevendo sobre o que agora? Eu estou escrevendo sobre o episódio, sobre o quê?
O que eu coloquei aqui, ó, sobre as soluções encontradas pelos israelitas, para quê? Para encontrar mulheres, para que a tribo de Benjamim não acabe. É sobre isso que o autor está dizendo, estava falando. Falando sobre as soluções que Israel encontrou para que Benjamim não acabe conseguindo mulheres para eles. Aí, exatamente. Então aí, isso já está no ensino. Mas é sobre isso que ele está falando. Veja, ele está narrando um episódio. Percebe? Ele está narrando. Nós estamos interpretando e dizendo, isso é negativo. Correto. O senhor está correto. Mas ele, por enquanto, aqui, ele só está narrando. Ó, aconteceu isso. Essas foram as soluções que eles deram. O nosso julgamento é esse. Cara, que solução é essa, meu? Pelo amor de Deus, né? Ainda que tenha sido, isso não é de crente. Isso não é de povo de Deus, uma solução dessa, né? Sequestrar a mulher. O que o texto está dizendo sobre isso? Bom, o texto está dizendo que os israelitas lamentam por terem feito um voto de não dar suas filhas em casamento aos benjamitas, pois percebem que a tribo será extinta. Então, como solução, resolvem atacar a cidade de Jabe e Gileade, matando todos ali e capturando 400 virgens para os homens benjamitas. Porém, faltando ainda 200 mulheres, os israelitas resolvem sequestrar moças em um festival em Siló. E assim os homens benjamitas tiveram cada um uma mulher para si e reconstruíram suas cidades, enfim. E deram continuidade à tribo de Benjamim. Vamos lá. Esses votos, por exemplo, que eles faziam, eles não tinham assim um parâmetro, assim, lá em Deuteronômio, ele tinha uma regra para fazer esses votos, não? Porque assim, parece que eles faziam os votos assim que... Então, nós temos em Eclesiastes lá uma palavra sobre voto. Faça um voto que você pode cumprir, né, em outras palavras aqui, tá? Faça um voto que você pode cumprir, não faça um voto que você não vai poder cumprir. Em Levítico tem uma lei que diz, olha, votos que não poderão ser cumpridos podem ser descumpridos mediante o sacrifício, mas certamente eu acho que isso tem em Jefité. Eu peguei alguma passagem de Deuteronômio sobre voto. Por exemplo, aí no caso é homicídio, né? Eles estão matando pessoas, né? Em Jabe e Gileade eles mataram. No outro caso é sequestro, eles sequestraram mulheres. Mas em Jabe e Gileade, sim, é um homicídio não ordenado. Eles violaram o mandamento de não matarás. Eles violaram isso. Aí já está pano novo em tecido roxo, né? Eles estão costurando porcaria e coisa pior. Porque assim, já tem, é uma sequência de erros tão grande que qualquer costura que você faça vai romper. Então a gente pode olhar, aplicando do aspecto de vida, assim, você conta uma mentirinha e depois para você sustentar essa mentira. Você tem que contar mais umas 3, você envolve outras pessoas e vai abrindo para sustentar a sua mentira. Isso é o ensino desse texto. Não tem problema. Ele já mostrou a aplicação. Mas olha só, o que esse texto nos ensina? Contar uma história de soluções desse nível para que uma tribo não seja extinta. Mas por que ia ser extinta? Porque o povo se excedeu. Mas por que se excedeu? Porque alguém matou e esquartejou uma mulher. Percebe? O que esse texto de hoje nos traz de ensino? Mas por que esquartejou? Porque deu ela para ser abusada de todos os homens da cidade. Mas que cidade? Cidade de Gibeá, de Benjamim. Olha a sequência de erros que vem para chegar aqui e sequestrar 600 mulheres. Então, eu entendo que esse texto nos ensina que quando não há liderança, gente, isso aqui, lembra, quando o autor coloca um comentário dele numa narrativa, isso tem que acender 1000 luzes para a gente. É o autor inspirado colocando uma opinião inspirada. E isso é de muito valor. Então, quando ele termina, não tinha rei em Israel, cada um fazia o que queria, isso tem que guiar a nossa interpretação. Isso tem que guiar o nosso ensino. Então, por isso que eu começo assim, ó. Esse texto me ensina que quando não há liderança no povo de Deus e o Senhor é desprezado, como é que o Senhor é desprezado? Ninguém consulta o Senhor, ninguém vai para a lei, ninguém abre Deuteronômio, ninguém faz nada. Deus é desprezado. Se tem alguém aqui que é desprezado, é Deus. Quando então você não tem liderança no povo, e quando o Senhor é desprezado,
tentativas de reparar pecados são feitas com mais pecado e maldade. Mas aí no caso de Josué também não estaria errado. Quem? Aqui ele está escrevendo que assim, naqueles dias não havia rei em Israel. Mas a solução seria então um rei? Porque se pegasse um rei, vamos supor, ou então totalmente. Ótimo, porque é isso que vai vir contando a história no próximo livro, 1 Samuel, e nós vamos ver que os reis humanos não foram suficientes. Precisamos de um rei maior. Obrigado pela você levantou a bola. É isso que Juízes nos dá de ensino cristocêntrico. O que Jesus tem a ver com Juízes? Nenhum líder humano é suficiente. Precisamos de um líder mais que humano, para que o povo de Deus tenha parâmetros, tenha capacidade de obedecer. Porque se Josué ficasse Samuel, na questão da lei, por isso faltava a lei, faltavam os ensinos na época, aí tudo bem, mas ele falou em um líder, ele não rei, né? Então, faltava unificação para o povo, unidade para o povo, tanto militar quanto moral, e isso, a figura de alguém era importante, porque o povo estava completamente perdido, precisava de alguém se levantar com a autoridade dada por Deus e dizer, é assim, se não for assim, a gente vai aplicar o Deuteronômio assim, e vai ter a punição assim. Não tem ninguém que faça isso, precisa de alguém humano para fazer isso, e virá Samuel, virá Eli, mas eles têm dificuldades, aí vem Saul, um rei, para unir isso, para colocar as coisas no prumo, para ter alguém que governe com liderança, alguém a quem o povo se submeta. E também leva os problemas. Né? E leve os problemas para serem julgados. Depois, aí Saul não dá conta. Vem Davi, homem segundo o coração de Deus, um rei, escreve salmos, mas também não dá conta. O que a Bíblia está nos mostrando? Jesus, Ele é o rei. Percebe como o juiz nos leva a Cristo? Nenhum juiz foi capaz de fazer o povo parar de vez. Jesus é o rei que o povo precisa, o Messias precisa vir, para colocar dentro do povo uma nova disposição de coração, para colocar para que o Espírito Santo guie esse povo, agora habitado pelo Espírito Santo, o povo de fato se arrependa dos seus pecados e caminhe em santidade. Precisa de alguém maior do que um simples Davi. Precisa. É isso que Juízes aponta. Então, o que eu entendo, que eu ensino é tentativa de reparar pecado sem um rei, sem alguém que lidere, sem alguém que ou desprezando o Senhor e sem o líder, você vai tentar reparar pecado com mais pecado. E só vai trazer mais danos ao povo de Deus, que é a aplicação feita. Né? A gente pode, talvez, no povo de Deus, uma igreja que tem uma liderança que não é legítima, ou sem liderança, o povo vai pecar à vontade, não tem disciplina, e ninguém faz nada, e vão tentar remediar pecado, talvez com mais pecado, porque não tem ninguém que oriente. Isso aplicando para a vida de uma igreja que passa por uma dificuldade, crise de liderança por muito tempo, pecados vão se tornando comuns, e tentar remediar pecados com mais pecados, causando mais males ao povo, e isso é ruim nos dias de hoje. Eu acho que a gente pode voltar a Noé. Justiça é necessário para que haja uma coesão até mesmo de uma nação. Ou seja, o que falta aqui é poderio militar. Porque ninguém sai fazendo as besteiras que se faz. Se não tivesse medo de alguém repreender. Então está solto. Só que aí a gente já tem dois spoilers do próprio autor. A primeira escolha, que é Saul, é péssima, e talvez, por misericórdia, escolheram o benjamita e ignoraram as promessas e as bênçãos dadas à tribo de Judá. Okay. Enquanto isso, durante o tempo de Juízes, vem Ruth, e ele fala, já nasceu o tataravô, está aqui o
tataravô aqui de de Davi. que é o rei escolhido. Quer dizer, está tudo engatilhado e está mostrando que o povo continua desafinado. Inclusive, na ordem ali, a Ruth entra no meio para mostrar. Termina Juízes com Benjamim, um olhar muito ruim para Benjamim. E vem uma moabita que vai lá para Belém, de Judá. Então termina, antes de entrar primeiro Samuel, você tem os dois livros antes, Benjamim e Judá. Olha que bonita essa escolha, né, do autor. Benjamim e Judá. Qual é o próximo? Saul e Davi. Benjamim e Judá. Vai ter problema, enfim, nós já sabemos isso. Não poderia também ser, sempre vai ter problemas, tá? Porque Sim. tem homens de Deus comprometidos, mas são falhos também. Sem dúvida. Sempre terá problemas nas igrejas. Mas veja, o ponto aqui que eu quero destacar é que quando não há liderança e quando o Senhor é desprezado. Homens falhos sempre haverá. Agora, uma igreja saudável é uma igreja que, olhando a falha de homens, tem correção pautada em quê? Na palavra. Quando não há isso, quando o Senhor é desprezado, a gente repara pecado com outro pecado. Ah, você fez isso, então você vai ver também, eu vou me vingar, você vai ver isso aqui que eu vou fazer para você. E aí envolve mais pessoas, porque o Senhor é desprezado. O Senhor não manda fazer isso. Quando o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se você despreza o Senhor e não tem uma liderança, você tem sequestro de mulheres para tentar reparar um erro. Entende? A igreja pode virar, infelizmente, pode cair em pecados cada vez mais graves, quando a palavra é desprezada e não há liderança firme. Cada um resolve do seu jeito. As pessoas acabam achando que o seu pensamento é melhor. Cada um acha que faz o que é. Não vai ser Melhor Pronto, em outras palavras, é exatamente isso. Ah, quer saber? Eu vou resolver mesmo. Ninguém faz nada? Ué, não. Falta líder então e falta a palavra de Deus. Se você resolve da sua cabeça, do seu jeito, não. No contexto que nós estamos, no nosso país também, tentaram corrigir um homem agressor com a Lei Maria da Penha que tira ele de dentro de casa. Fala, sai daí, é tudo dela. A grosso modo. Tentaram corrigir a Palmada. palmada. Lei da palmada. Dizendo que não pode Da palmada porque por algum excesso de alguns, tira a correção de outros. Ou corrigir a escravidão aos negros, dando a eles o direito de ter 30% cota racial. Que o efeito colateral disso também é gerar a raiva deles. Ah, não estudou e está aí. E ainda a lei da pensão alimentícia, o pai não dá pensão, aí hoje tem mulheres que extrapolam também, que dizem, inventam mentira, depois fica dizendo. Para conseguir benefício, é uma boa analogia com as leis civis, que para corrigir algum excesso, acaba com um monte de coisa. O homossexualismo também. E também. Que queriam espancar, tortura e morte. Aí o efeito colateral é que agora eles têm acesso Tudo é fobia. lugares, tudo pode. Tudo é fobia, não é? Parte para o exagero. É uma analogia interessante mesro. Pastor. Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, caiu o novo, mas não mudando os soberbos a segurança. E a outro texto, Salmo 47, um abismo chama outro abismo até se tornar no fragor, no som inaudível de uma cachoeira, fazendo um comparativo com o pecado. O pecado chama o pecado até que vai tudo por água abaixo. Juízes, termina assim. Esse é o final do nosso querido livro, gente. Terminamos Juízes. Vamos ficar com saudades, né? Semana que vem eu quero fazer um encerramento. Pode parar aí, Líbia, para mim? Semana que vem um encerramento mais leve. Não vai ter texto, mas vai ter um resumo em forma de perguntas